Quando a gente pensa em Dexter, é impossível não lembrar da evolução maluca que esse personagem teve. Ele começou como um fantasma invisível, um monstro que vivia nas sombras, e terminou... Bom, a gente sabe como ele terminou, né? Mas entre o início e o fim caótico, existiu um momento específico, uma temporada exata, onde o Dexter Morgan não era apenas um serial killer tentando sobreviver, ele era o predador supremo. Aquele momento em que não cometia erros, em que a polícia comia na mão dele, em que ele botava medo de verdade, não só nas vítimas, mas na gente que estava assistindo. Hoje a proposta é diferente. A gente não vai contar a história dele. Nós vamos classificar as fases do Dexter, começando daquelas temporadas que ele estava mais desleixado, mais descuidado, emocionado e fraco, né, claro, e subindo degrau por degrau até chegar no topo, o prime absoluto do personagem. Vamos fazer uma tier list da evolução dele. E é importante deixar um aviso logo de cara, a análise de hoje vai ser focada exclusivamente na série clássica de Dexter, nas 8 temporadas originais, tá? A gente não vai colocar Resurrection e New Blood, tá? Porque é claro que seria um tier list diferente e provavelmente vai vir esse vídeo. Mas o nosso foco aqui é encontrar o momento em que o açougueiro de Bay Harbor estava no auge da sua eficiência e frieza. Para começar a nossa escalada, a gente precisa olhar primeiro para o fundo do barril. Se o Prime é sinônimo de perfeição, controle e frieza, o fundo da nossa tier list é ocupada pela temporada em que o Dexter estava irreconhecível. Estamos falando, infelizmente, da 8ª e da 6ª temporada. Aqui a gente vê um Dexter que esqueceu a regra número 1 do código de Harry: não seja pego. E pior, ele esqueceu por causa das distrações emocionais baratas. Na 8ª temporada, especificamente, o Dexter atinge o nível mais baixo da sua eficiência da carreira dele, porque ele está distraído e apaixonado pela Hannah, preocupado com a Dra. Vogel e tentando planejar uma viagem para a Argentina, enquanto um assassino perigoso, o Oliver Saxon, está solto. O momento que define esse anti-Prime é quando ele tem o Saxon amarrado na cadeira e decide não matar. Ele escolhe terceirizar o assassinato para Debra, achando que ela precisava daquilo. Um Dexter no auge jamais deixaria uma ponta solta viva. Essa excitação, essa arrogância de achar que podia controlar o desfecho sem sujar as mãos, custou a vida de Deborah. Foi um erro amador, um erro de alguém que perdeu o instinto de sobrevivência. Já na 6ª temporada, com Doomsday Killer, a gente vê um Dexter confuso, buscando religião e tentando ser um pai melhor, mas sendo um assassino desleixado. Ele cai em armadilhas óbvias, ele deixa rastros e, o pior de tudo, ele é pego no flagra. O final da 6ª temporada, onde a Deborah pega ele matando o Travis Marshall na igreja, é o atestado definitivo de falha. O Prime Dexter é um fantasma. Ele entra, mata e sai sem deixar vestígios. O Dexter dessa fase é barulhento, lento e deixa a porta aberta. Nessas temporadas, o lado humano dele tentou assumir o controle, e o resultado foi um serial killer atrapalhando que sobrevivia mais por sorte do que por competência mesmo, mais por roteiro na verdade. Portanto, essas versões ficam no nosso tier mais baixo, o tier desleixado. Subindo um pouco na nossa régua do tier list, a gente entra naquela fase onde o Dexter é extremamente letal, mas a tomada de decisão dele começa a mostrar rachaduras. Aqui não é bagunça total como na 8ª temporada, mas também não é a perfeição cirúrgica que a gente procura. Estamos falando das temporadas 3, 5 e 7, que une essas fases é um tema comum, a necessidade de conexão atrapalhando a eficiência do predador. O Dexter mata bem, limpa bem, mas escolhe parceiros que colocam tudo em risco. Na 3ª temporada, por exemplo, ele comete o erro estratégico gravíssimo de trazer o Miguel Prado para dentro do seu mundo. O Dexter estava se sentindo solitário. Ele queria um amigo, um irmão de caça. Ele ensina o código, mostra as ferramentas e divide segredos. Um Dexter no seu prime jamais faria isso. Um predador no auge sabe que o seu segredo é a maior arma. Ao confiar em Miguel, ele criou um monstro que ele mesmo teve que abater depois. Ele resolveu o problema? Sim, resolveu. Mas foi um problema que ele mesmo criou por carência. A 5ª temporada segue na mesma linha com a Lumen. O Dexter pós-Rita está ferido, furioso e focado, o que é ótimo para matar, mas ele assume o papel de cavaleiro branco. Ele passa a 4ª temporada inteira limpando a bagunça de um grupo de pessoas que fazia como você já sabe o que eles faziam. Para ajudar a Lumen a se vingar, ele não está caçando para saciar o passageiro sombrio, ele está caçando por penitência. Embora ele seja muito eficiente aqui, a forma como elimina o Jordan Chase é brutal. Ele está agindo de forma reativa, apagando incêndios em vez de controlar o território. E a 7ª temporada, muita gente vê aqui como um dos auges dele porque o Dexter está selvagem, matando em aeroportos e abatendo de frente com a máfia ucraniana. Mas se a gente analisar friamente, ele está encurralado. A Deborah descobriu tudo, a Lagertha
está na cola dele e o Isaac Chico, espero estar falando certo, está caçando ele abertamente. O Dexter aqui é perigoso como um animal acuado, mas ele não tem o controle da situação. Ele sobrevive na base do improviso e da força bruta, culminando na morte de Lagertha, que foi o prego final no caixão da sua moralidade. Nessas temporadas, ele é um assassino nota 9, mas um estrategista nota 6. Ele mata, mas deixa o caos reinar ao redor dele. Portanto, Tyr competente, mas comprometido. Agora a gente entra na Elite. Estamos falando das temporadas que definiram a série e que mora no coração de todo fã. A primeira e a quarta temporada. Muita gente colocaria a quarta temporada no topo dessa tier list sem pensar duas vezes, porque narrativamente é a melhor temporada da história da TV. Mas lembra da nossa regra? Estamos analisando a eficiência e o foco do Dexter. E sob essa ótica, a quarta temporada tem uma falha fatal: a arrogância. A quarta temporada de Dexter está tecnicamente incrível. Ele está caçando Trinity, o maior serial killer da história. Ele conseguiu equilibrar isso com ser um pai e marido, mas o Prime exige perfeição, e o Dexter na quarta temporada comete erros por ego. Ele teve inúmeras chances de matar a Tor Mitchell e acabar com o problema, mas escolheu não fazer isso porque ele queria aprender. Ele brincou com a comida. Um predador no auge não brinca, ele executa. Essa arrogância, essa vontade de ser mais esperto que o vilão, resultou na morte de Rita. Se o seu trabalho é proteger sua identidade e da sua família, e no final sua esposa morre na banheira por causa das suas escolhas, você não estava no auge do controle, você estava iludido. Já na primeira temporada, nos mostra um Dexter que é quase uma máquina. Ele é frio, invisível e segue o código à risca. Ele não tem distrações emocionais reais. A Rita é apenas um disfarce e ele não sente nada por ninguém. É o Dexter mais puro em termos de psicopatia. A eficiência dele contra o assassino do caminhão de gelo é absurda. Então por que ele não é tier 1? Por que ele não é o top 1 dessa lista? Porque aqui ele ainda é um aprendiz. Ele estava sendo guiado por Brian, descobrindo seu próprio passado, reagindo ao jogo que o irmão criou. Ele vence, mas vence porque o Brian permitiu que ele chegasse até o final. Ele é letal, mas ainda é verde. Ainda está testando os limites da jaula que o Harry construiu. Ele é um assassino nota 10, mas o mestre nota 8. Faltava a maturidade e a malícia que só viriam depois. Portanto, Tyr a quase perfeição. E finalmente chegamos ao topo da montanha. O momento em que o Dexter não é apenas um serial killer, mas uma força da natureza imparável. O verdadeiro prime do personagem acontece na segunda temporada. O Dexter enfrenta o pior cenário possível. Os corpos dele são descobertos. Ele não está caçando um vilão externo, ele é o vilão. O FBI está na cidade, liderado por Frank, o maior caçador de serial killers do mundo. Você tem noção que é isso? A própria irmã dele está trabalhando no caso. E para piorar, o Sargento Doakes, que é o único policial que o instinto real naquela delegacia, está na cola dele 24 horas por dia. A pressão aqui é sufocante. Qualquer erro, qualquer deslize é cadeira elétrica. E o que o Dexter faz? Ele não entra em pânico, ele não foge, ele joga. O nível de frieza e inteligência estratégica que ele demonstra aqui é absurdo. Ele está trabalhando dentro da delegacia que o investiga, sabotando as provas debaixo do nariz de Lundy, o maior caçador de serial killers do mundo. Ele entra, consegue manipular a Lila para criar álibis, ele engana a Debra e, o mais impressionante, ele neutraliza Doakes. A cena em que ele luta contra o Doakes no cais e consegue incriminá-lo é o atestado de genialidade do personagem. Ele transformou o açougueiro de Bay Harbor em uma lenda e colocou a culpa no único cara que sabia a verdade. Aqui o Dexter não tem a arrogância da quarta temporada, nem a inexperiência da primeira. Ele é puro instinto de sobrevivência. Ele sabe exatamente quando atacar e quando recuar. Ele não mata por prazer aqui. Ele mata para limpar o tabuleiro. Ele vence o FBI, vence a polícia de Miami e vence o Doakes, saindo da temporada completamente limpo e inocentado. Aos olhos do público, ele é uma aula de manipulação e controle de crise. Se você quer ver o Dexter operando 100% da capacidade cerebral, sem distrações emocionais tolas, é na segunda temporada que você encontra um monstro no seu habitat natural, devorando os caçadores um por um. Esse é o Tier S, o God Mode do Dexter Morgan. Olhando para essa jornada inteira, o fundo do poço na oitava temporada até o auge intocável da segunda temporada, a gente chega a uma conclusão irônica, um pouco mais triste sobre o personagem. A queda do Dexter não foi culpa dos roteiristas ruins ou das trocas de showrunners apenas. Foi uma consequência inevitável da própria premissa da série. Para o Dexter evoluir como pessoa, ele precisa evoluir como predador. O prime dele na segunda temporada só foi possível porque, naquela época, ele ainda era vazio. Ele não amava a Rita de verdade, ele não se importava com a Debra profundamente.
Ele não tinha um filho biológico, ele é puro instinto, uma máquina de sobrevivência sem armaduras emocionais. Ele podia sacrificar qualquer peça do tabuleiro, como ele fez com o Doux e a Lila, sem sentir remorso. Mas conforme a série avança, a gente torcia para que ele se tornasse mais humano, para ele se sentir amor, para ele sentir compaixão e ter amigos. A gente estava, sem saber, torcendo pelo fim dele. A humanidade foi a fraqueza do Dexter. O amor pela Rita o deixou arrogante na quarta temporada. A solidão o fez confiar no Miguel e na Lumen. A paixão pela Hannah o tornou burro na oitava. Cada degrau que ele subia na escada para se tornar um ser humano normal era um degrau que ele descia na eficiência como serial killer. O Prime foi um momento em que ele aceitou a ser um monstro. O declínio começou no exato segundo em que ele tentou ser um homem. A série nos ensinou que você não pode ter os dois. Ou você é um predador perfeito e solitário, ou você é um humano falho e vulnerável. O Dexter tentou ser o meio termo, o meio daquilo ali. E isso aconteceu o que aconteceu, né? Bom, se você curtiu essa análise detalhada, não se esqueça de deixar o like e fortalecer para o nosso trabalho. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aí qual que foi, né, o seu Prime. Qual que você acha que foi o Prime do personagem? Muito obrigado por você que ficou até aqui. Comenta aí a ideia do próximo vídeo. E é isso. Fui.